o convidamos nesse momento aqui juntos, ainda que separados fisicamente, mas estejamos integrados pela fé, nesse culto e online, vamos prestar a Deus. E hoje nós estamos falando, o nosso tema hoje é a diaconia, o serviço, o ministério da misericórdia, o serviço da igreja com relação ao próximo, ao ministério do amor, da misericórdia, da justiça, da equidade e de todos os desdobramentos deste exercício diaconal da igreja. Diaconia significa serviço. Então nós queremos nesse momento orar ao nosso Deus nesse sentido, pedindo a sua presença nas nossas vidas, nos nossos corações, neste momento que vamos estar juntos adorando a Ele. Querido Deus e Pai, nós nesse momento estamos gratos a Ti, primeiro pelas nossas vidas, pela graça e a dádiva da vida. Queremos também agradecer a Ti pelas Tuas bênçãos e pelo Teu cuidado sobre nós. Esse momento nós nos unimos, ainda que cada um nas suas casas, nos unimos na mesma fé, em torno de uma esperança viva que temos em Ti. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Seu Espírito nos transforme e nos edifique, que sejamos alcançados pela Tua palavra, que nossa adoração possa chegar ao Teu coração. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão nas suas casas, nossos amigos que também estão, de alguma forma, partilhando desse momento conosco, que a Sua graça possa alcançá-los. Que a Tua bênção e a Tua presença edificadora nos atinja neste momento de culto e de adoração a Ti. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade, e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Ame ao Senhor.
que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. 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 Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Senhor Deus maravilhoso, te rogamos, Senhor, nesse momento, conforme a tua palavra nos ensina em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessar
confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoará. Meu Pai, eu te rogo um clamor por essa nação, um clamor pelo teu povo, um clamor, ó Pai, de arrependimento pelos pecados, pelas faltas, meu Deus. Senhor, pela falta de comunhão com nossos irmãos, pela falta de amor, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, somos acometidos por sermos falhos, por sermos humanos. Mas nós cremos na Tua palavra, na Tua misericórdia, nos Teus ensinamentos e rogamos neste momento as Tuas misericórdias, o Teu perdão. Perdoa cada um de nós, perdoa a nossa nação, sara a nossa terra. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Nesse momento nós vamos entoar uma canção que diz que nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nesse momento uma canção e declarar que queremos ser uma bênção para o nosso irmão. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelado em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus
entoar mais uma vez. Não quero viver para mim mesmo. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelado em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Amém. Deus seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, irmãos e irmãs. Que bom, que prazer, que alegria poder estar novamente com todos vocês, com todas vocês. E hoje para falarmos um pouco acerca do ministério da diaconia. E dessa forma eu quero convidá-los e convidá-las para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler apenas 2 versículos deste capítulo, que são os versículos 36 e 37, os quais diz o seguinte: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Hoje nós temos como tema para a nossa reflexão diaconia, o ministério da misericórdia. Mas eu quero também introduzir essa mensagem com as estrofes 3, 4 e 5 do Cântico 273 do Cantai Todos os Povos da IPI do Brasil. E essas 3 estrofes, elas são cantadas assim: saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, no mundo sem ódio nem dores. Saudades de um mundo sem guerra, anelos de paz e inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem mortes, violência.
Saudades de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todo o sistema, recria palácios, barracos. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse texto, ou esse cântico, é muito propício para este momento e tendo em vista esse tema que trata de um ministério tão importante, tão relevante para a vida da igreja, que é o ministério da diaconia. E importante porque é um ministério não apenas, ou melhor dizendo, é um compromisso, uma responsabilidade não apenas daqueles que foram escolhidos, escolhidas, chamadas por Deus ou chamados por Deus pelo Espírito Santo do Senhor para exercer esta vocação, exercer esse ministério. Mas a diaconia é uma responsabilidade de toda a igreja, de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, de todos aqueles que são chamados para estar compondo a igreja do Senhor Jesus. Todos nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos ser uma igreja diaconal. O texto que lemos é bem conhecido, a história, a parábola do bom samaritano, que foi contada por Jesus depois de ter sido questionado pelo escriba, pelo doutor da lei, sobre quem era o seu próximo. E a resposta do intérprete da lei à primeira pergunta feita por Jesus mostra que ele era, de fato, um conhecedor das Escrituras e acreditava que isso era suficiente para ter direito à vida eterna. Mas no decorrer do diálogo, Jesus faz com que ele mesmo chegue à conclusão que o conhecimento de nada serve se tão somente nos faz sentirmos superiores e nos torna insensíveis a ponto de ignorar a dor, o sofrimento das outras pessoas. Sem sombra de dúvidas, a parábola do bom samaritano tem muito a nos ensinar sobre a prática da misericórdia. Dentre outras coisas, podemos aprender com a atitude do samaritano que quando a ação diaconal em favor do próximo é motivada pela compaixão, pela misericórdia, primeira coisa, ela acontece de forma incondicional. Ela acontece de forma incondicional. Alguns pesquisadores afirmam que a estrada de Jerusalém a Jericó era extremamente perigosa. Seus desfiladeiros rochosos com curvas imprevistas eram propícios para malfeitores. As pessoas raramente tentavam cruzar sozinhos o caminho de Jerusalém a Jericó, levando mercadorias ou objetos valiosos. Quase sempre se viajava de caravanas procurando segurança, diz Barclay. Nesse sentido, podemos dizer que o homem foi imprudente ao decidir viajar por esse caminho e sozinho. Contudo, ao se dispor em socorrer a pessoa que havia sido vítima dos salteadores, o samaritano não se importou em perguntar ou entender as causas daquele acontecimento, nem fazer acusações dizendo que aquele rapaz, aquele homem, tinha uma parcela de culpa, uma parcela de responsabilidade pelo que aconteceu com ele, que aquilo estava acontecendo porque ele mesmo havia provocado. O mais importante era que naquele momento uma pessoa precisava de socorro, cuidados, proteção e amparo, e isso precisava ser feito com urgência. Dessa forma, irmãos e irmãs, aprendemos que devemos ajudar a outros, mesmo que supostamente eles ou elas sejam responsáveis pelo que lhes aconteceu, mesmo que elas tenham cometido algum pecado ou estejam em pecado. Isso é compaixão, é misericórdia. Não podemos, a nossa condição de ajuda às pessoas, de socorro àqueles que precisam, não pode estar condicionada a se a pessoa fez ou não por onde merecer aquela situação, como alguns pensam às vezes. A nossa ajuda deve ser independente se aquela pessoa
ela é ou não responsável pelo que está acontecendo, se ela tem ou não a parcela de responsabilidade, se ela provocou ou não aquela situação, como às vezes acontece, por exemplo, quando a mulher é vítima de espancamento, quando a mulher é vítima de uma violência no lar, quando a mulher é vítima da brutalidade dos seus maridos, do seu companheiro, e que nessas situações alguns de nós colocam ainda mais sobre essas mulheres o peso da culpa, ou faz com que se sintam culpadas, responsáveis, no sentido de acreditarem, de acharem que se isso aconteceu é porque ela tem uma parcela de responsabilidade, é porque ela provocou, é porque ela não fez por onde minimizar a raiva ou aquela violência. Isso não pode, isso não é justo, isso não é correto. A nossa ação deve ser de solidariedade, a nossa ação deve ser de minimizar a dor, o sofrimento. Nós enquanto servos e servas do Senhor, enquanto discípulos e discípulas do Senhor Jesus, a nossa atitude deve ser de amparo, de cuidado, de socorro, de ajuda, independente de quais foram os motivos que provocaram aquela situação. E por isso, volto a repetir, aprendemos com a atitude do samaritano que devemos ajudar os outros, mesmo que supostamente elas sejam responsáveis pelo que lhes aconteceu, mesmo que estes tenham cometido algum pecado ou estejam em pecado. A nossa atitude deve ser de compaixão e misericórdia e, portanto, a nossa ação ela deve acontecer de forma incondicional. A segunda coisa é que quando as nossas ações elas são motivadas pela compaixão, pela misericórdia, ela vai além das fronteiras regionais, além das fronteiras de credo ou ideologia. Ao ajudar o homem que estava jogado no chão, o samaritano não procurou se certificar se ele professava a mesma fé dele, se era da mesma igreja, da mesma denominação, ou qual era a sua posição política, de esquerda ou de direita, se era a favor do partido X ou Y. Ele não procurou saber qual o esporte favorito ou o time de futebol pelo qual ele torcia, nem tampouco se ele era da região sul, sudeste ou do nordeste. Nenhuma dessas coisas importavam, nenhuma dessas coisas serviram como critérios ou impedimento para a prática da misericórdia, para a prática da solidariedade. E de acordo com a parábola, ao manifestar sua solidariedade em gestos, o samaritano foi além das expectativas. Ele, além de levantar aquele homem, além de abraçar aquele homem, ele colocou sobre um animal, levou até uma hospedagem, cuidou dos seus ferimentos e ainda assim custeou todas as despesas com o tratamento daquele homem. Nesse sentido, irmãos e irmãs, certo autor, comentando sobre essa parábola, disse o seguinte: para o sacerdote, o levita, o homem semi-morto havia se transformado em um obstáculo, enquanto para o samaritano, esse mesmo homem caído à beira do caminho, transformou-se em um motivo para a proximidade. E ele continuou dizendo: o sacerdote e o levita não apenas ignoraram o homem semi-morto, mas foram-lhe indiferentes, distanciaram-se e contornaram o obstáculo. Sendo assim, irmãos e irmãs, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer lugar, de qualquer credo, seja ela quem for, se está em necessidade, é nosso próximo. E nossa ajuda deve ser tão ampla como o amor de Deus. Pois, no final de tudo, seremos julgados não pelo credo que sustentamos, não pelo que acreditamos, ou melhor, não pela nossa posição política, pela nossa visão teórica ou pela nossa visão de mundo, mas sim por nossas obras. E por fim, a terceira coisa que queremos destacar é que quando as nossas ações, a ação diaconal, ela se faz motivada pela compaixão e pela misericórdia, ela implica em sair de si mesmo e de si mesma.
Aprendemos com a parábola do bom samaritano que para sermos bons samaritanos, isto é, para sermos uma igreja diaconal, precisamos não apenas socorrer quem está jogado nas ruas, fazer algo pelos pobres, que todos nós devemos fazer, é claro, mas devemos, acima de tudo, gastar de si próprio, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua disposição, seja do que for, para cuidar. É usar da misericórdia com o próximo em todas as situações da vida. Como bem diz o padre Roger Araújo, a ajuda deve ser prática e não deve consistir simplesmente em sentir pena da pessoa. Sem dúvida, o sacerdote e o levita sentiram pena pelo ferido, mas não fizeram nada. E ele continua: a compaixão, para ser verdadeira, deve gerar atos. O que Jesus disse ao escriba, diz isso também a nós: vai e procede tu de igual modo. Portanto, para o ministério diaconal na prática da misericórdia, é necessário arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. Não basta ter boas intenções. É tempo de tornar conhecido a todas as pessoas o perfeito amor e solidariedade de Jesus, com gestos de quem sofre com o sofrimento alheio, que chora a dor da separação, que chora a perda de um parente ou amigo querido, que não se conforma com o abuso do poder, com as injustiças, com os descasos, com a desigualdade, com a violência, principalmente com a violência contra os menos favorecidos. Diante da resposta do escriba, doutor da lei, à pergunta de Jesus no versículo 36, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Diante desta pergunta, ou melhor, diante da resposta do escriba a esta pergunta, Jesus também está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã: vá e faça o mesmo. E assim, sejamos, pois, uma igreja diaconal. Uma igreja cujo ministério é a misericórdia, é a compaixão. Uma igreja que anela por uma terra sem males. Uma igreja que trabalha, que atua para que tenhamos um mundo sem guerra, que anela pela paz, que luta contra a morte, as mortes, a violência. Uma igreja que, pelo exercício do seu ministério diaconal, pautado pela misericórdia, uma igreja que estará sempre batalhando, lutando por um mundo sem donos, pela ausência de fortes e fracos, pela derrota do sistema cruel, desumano, que cria palácios, barracos, que fomenta ainda mais a fome, a miséria, a desigualdade, a dor e o sofrimento. Que o Senhor nos ajude para que assim os nossos atos se manifestem como luz, resplandeçam como luz, e que dessa forma o mundo veja e o mundo creia que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor, é o Salvador. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Nesta semana, para ser mais exato, no dia 9 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil celebra o dia do diaconato, o dia do diácono e da diaconisa. Na verdade, no dia 9 de julho de 1866 foram eleitos os primeiros diáconos em terras brasileiras e por isso nós celebramos essa data. Assim nós queremos prestar uma homenagem muito singela, mas uma expressão do nosso sentimento e coração aos diáconos e diaconisas da família Soter. Especificamente, diáconos em atividade, nós temos nossa irmã diaconisa Jerusa e nosso irmão diácono Cleito, mas em disponibilidade nossa irmã diaconisa Jaira. Eziel e Lígia também já foram diáconos e diaconisas, mas depois foram presbíteros, então na verdade eles são homenageados como presbítera e presbítero. Então nós queremos deixar aqui a nossa homenagem aos nossos irmãos, ao ministério diaconal e desafiar, com esta homenagem, que nós, do Soter, sejamos cada dia mais uma comunidade diaconal, uma comunidade a serviço do próximo, uma comunidade que preste um serviço de misericórdia e justiça
comparando-se nesse sentido ao Evangelho pregado por Jesus Cristo, buscando viver esse Evangelho de forma prática. Segue a nossa homenagem, então, ao diaconato nesse dia tão especial. Término dessa nossa adoração ao Senhor, gratos a Deus pela palavra trazida pelo nosso irmão reverendo Marcelo, falou aos nossos corações, pelos cânticos, por toda a adoração que nós prestamos ao Senhor. Vamos nesse momento juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ministérios do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, esteja sobre o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e esteja sobre o mundo, que tanto necessita da tua graça nesse momento, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos passar em seguida as nossas programações, nossas atividades, né? Acompanhe o nosso canal no YouTube, se inscreva, coloque lá o sininho para você receber nossas publicações, acompanhe as nossas programações e as nossas atividades no Instagram, no Facebook e as programações da semana. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus nos abençoe nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo e vamos viver o ministério da misericórdia. Caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos, caminhemos pela